Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus 21. Nós vamos ler alguns versículos, por favor. E nós vamos conversar um pouquinho. Nós vamos tentar entender melhor o significado dessa palavra oração. Olha, eu confesso aos irmãos que a gente tem acompanhado muitas pessoas que estão sofrendo, que estão, às vezes, passando por um momento de dificuldade, e poderiam ter as suas vidas melhores se orasse um pouquinho mais. Você está me entendendo? Amém? Orasse um pouquinho a mais. A Bíblia fala assim, Mateus, todos encontraram? Mateus 21, a partir do 18, nós vamos ler. Se tiver alguém que queira ler para mim, eu ficaria agradecido. Mateus 21, do 18 ao 22. Assim será feito. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Amém. Posso sentar, por favor? Amados, muitas vezes acontece de nós pedirmos para alguma pessoa orar ou fazer uma oração, e muitas vezes a pessoa, ela prefere não orar, prefere, como se diz, passar a vez, né? E a chave da comunhão entre o Pai e o Filho, entre o cristão e Deus, é a oração. Eu gostaria de falar para você que nós precisamos de Deus. Você concorda comigo? Se nós precisamos de Deus, nós precisamos falar com Deus. Se nós precisamos falar com Deus, nós precisamos também ouvir a Deus. Olha, às vezes, nós só queremos falar e não deixamos Deus falar com a gente. Às vezes, amado, nós começamos a soltar tudo que nós temos em Deus e não damos oportunidade para Deus falar um pouquinho com a gente. Todo mundo precisa falar e todo mundo precisa ouvir também. Eu até te digo que quem não consegue ouvir, não tem capacidade para falar. Uma criança, quando ela nasce, se ela não desenvolver os seus ouvidos, ela vai ter uma dificuldade, ou às vezes não vai nem falar, porque não consegue ouvir os barulhos, não consegue aprender. A mesma coisa também é nós, o povo de Deus. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, amados, uma coisa é certa, nós precisamos ouvir Deus falar. Você concorda comigo? E qual que é a forma que Deus fala com você? Através da sua palavra. A Bíblia fala aqui, ela comenta que a Bíblia é a própria palavra de Deus. Quando essa palavra ela é lida, é como que se Deus estivesse falando com os seus. É por isso que nós precisamos o quê? Ouvir a palavra para deixar a fé crescer no nosso coração. Porque se nós precisamos de Deus, nós precisamos falar com Deus e precisamos ouvir Deus. Mas para isso acontecer, eu preciso acreditar em Deus. Você está me entendendo? Se a pessoa não acreditar em Deus, ela não consegue ter fé. Se a pessoa não acreditar que Deus existe, e Deus está pronto para ouvir essa oração, ele não vai conseguir
ter uma fé perfeita para poder tocar no coração de Deus. Olha, você vai me entender. Nós temos uma necessidade muito grande de estar perto de Deus. Nós precisamos. Mas a Bíblia fala o quê? Que as nossas iniquidades, elas separam um pouquinho a gente de Deus. É como um filho quando desobedece. Quando um filho desobedece a Deus, ele se afasta um pouquinho. Cada vez que ele desobedece de novo, ele vai afastando mais. Cada coisa que ele comete, ele vai chegando mais longe. Há momentos na nossa vida que nós precisamos parar para observar a distância que Deus está da gente. É como que se você pegar uma estrada e começasse a andar, se você não parar um pouquinho, olhar e pensar onde que eu estou, como que eu estou, por que que eu estou aqui, você não vai perceber que você já andou muito e está longe da sua casa. Da mesma forma também é com Deus. Nós precisamos parar um pouquinho, olhar para a gente e falar: a que distância eu estou do meu Criador? A que distância que eu estou de Deus? Será que foi Deus que se distanciou de mim? Será que foi eu que distanciei de Deus? Amados, será que em uma casa, em um lar, qual que é a distância em que estão os familiares? A Bíblia até comenta, né, que se existir algum tipo de problema ou amargura entre casais, família, não se pode deixar para amanhã, por quê? Porque vai crescendo uma crosta no coração, aquilo vai fermentando. É a mesma coisa com Deus. Se você acha também que alguma coisa tirou a tua intimidade com Deus, não deixa para amanhã para pedir perdão, não deixa para amanhã para poder chegar na presença de Deus, não deixa para amanhã para falar: Senhor, eu sou pecador. Diminua essa distância através da humilhação e através da oração a Deus. Se você vê no início do culto, nós temos uma palavra que fala: se o meu povo, que clama pelo meu nome, se humilhar e orar, mesmo que os céus, mesmo que tudo esteja ao contrário, eu ouvirei a oração deste lugar, desse povo, dessas pessoas. Então, amado, aqui nos fala que nós não podemos fazer nada sem Deus. A Bíblia fala em Mateus 26, 36, que eu sem Deus não posso fazer nada, irmão. Eu sem Deus não consigo pregar, eu sem Deus não consigo ver, sem Deus eu não consigo andar, eu sem Deus eu não tenho comunhão com ninguém. Eu sem Deus, eu sou como se fosse uma pessoa colocada de lado, que não tem nenhum tipo de relacionamento. Por quê? Porque o que me faz é o mover de Deus e do Espírito Santo dentro de mim. Então, eu sem Deus não sou nada. Por que muitas vezes, muitas pessoas, muitos pregadores começam a cair, perdem o que têm? Por quê? Porque quando tira a glória de Deus, as coisas se invertem. A mesma coisa é assim: Deus, ele tem que estar no topo. Se você está aqui, se você começa a subir, não é porque por causa dos teus braços, por causa da tua força, é porque Deus está te pegando no colo, Deus está te levantando. Mas muitas vezes começa a mudar o negócio. Muitas vezes o pregador, ou a pessoa que ministra, ou qualquer pessoa começa a pensar o quê? Que é maior que Deus. Olha, eu posso falar para você que não é só na igreja. Às vezes dentro de uma casa, o filho, quando cresce um pouquinho, pega uma idade, já pensa que sabe mais que o pai, já pensa que sabe mais que a mãe. Já o pai e a mãe começam a falar uma coisa, ele fala: eu já sei o que você vai falar, eu já estou sabendo. Isso é uma coisa que nasce, que cresce, que vem de dentro da gente. Mas nós temos que entender que nós sem Deus, nada podemos fazer. Olha, o que seria de você se Deus não tivesse entrado na sua vida? Será que você estaria aqui hoje? Será que se você acha que está ruim, poderia estar pior? Será que Deus não já te livrou da morte, não te livrou já de prisões, de enfermidades? Então Deus, ele tem olhado para você de uma forma poderosa. Aí, amados, quando a gente fala assim, vamos orar um pouquinho? Eu já vi situações de pessoa falar assim: eu não sei orar.
eu não consigo orar. O que é orar? O que é orar? Como que eu aprendo a orar? Como que eu aprendo? Como que você aprendeu a conversar com alguém? Não estando junto e falando? Não é assim? Quando o teu filho começou a crescer, ele falava tudo enrolado. Aí você foi conversando com ele e começou a falar as primeiras palavras. Depois das primeiras palavras, ele começou a ter um diálogo, ter uma conversa com você. Aí ele aprendeu o quê? Aprendeu a se expressar o que ele queria. Da mesma forma também é com Deus. Para você aprender a orar, você precisa falar com Deus. Então, para você falar, como que eu posso aprender a orar? Não tem uma fórmula, não tem um jeito mágico, não. Você tem que abrir a boca, você tem que começar a conversar com Deus, você vai falar o que você quiser. E olha, o Espírito Santo vai te guiar, e as palavras que começarem a sair dos teus lábios vão ser palavras direcionadas pelo Espírito Santo, e você vai começar a interceder, você vai começar a orar. Quando você perceber, você já vai estar orando pela igreja inteira. Quando você perceber, você vai estar orando pelo vizinho. Quando você perceber, você vai estar levantando a mão pelos hospitais. Quando você perceber, vai estar orando pelo trabalho. Por quê? Porque o Espírito Santo ele vai movendo o teu coração. O Espírito Santo ele vai te enchendo. Você fala, mas eu não tinha tanta palavra, eu não sei o que eu falei, porque é Deus que intercede por você. O Espírito Santo, ele usa você em gemidos inexprimíveis e você começa a interceder. Às vezes você fala coisas que você não entende, mas alguém está sendo beneficiado. Alguém está sendo beneficiado. Às vezes Deus toca no seu coração e dá aquele desejo de ajoelhar, de orar. Você fala, não, é coisa da minha cabeça, é coisa que passou na mente. Mas olha, às vezes o Espírito Santo te pede. Às vezes Deus clama para você orar. Às vezes naquele momento ali, Deus tinha algo para que precisava entrar numa intercessão. Mas nós não ouvimos Deus às vezes. Então, amados, não tem uma fórmula que fala assim, eu sou o maior orador, eu sou o menor orador, não. Para começar a orar, tem que começar a falar, tem que começar a dialogar. Quando eu chego com um amigo, quando eu estou com alguém, eu falo meia hora, eu falo uma hora. Mas quando eu chego diante de Deus, às vezes, me faltam palavras. Você já percebeu isso já? É a mesma coisa quando você vai falar, eu te amo para a pessoa que você ama. Engasga, engole, não fala, não solta. É a mesma coisa quando você vai pedir desculpa quando você está errado. Primeiro nós os machão, né? Quando está errado, mas é duro pedir desculpa à mulher. Porque dá um nó, não sai. Pensa, mas não fala. É a mesma coisa com Deus. Às vezes, Deus sabe tudo que você precisa, mas Ele quer te ouvir. Ele quer ouvir você falar. Ele quer realmente te dar aquilo que você precisa. Mas você precisa falar. Aprender a falar. Aprender a soltar a tua voz. E olha, você tem que aprender a orar orando. Você está me entendendo? Então como que você aprende a orar? Hã? Como que você aprende a orar? Está muito baixo. Como que você aprende a orar? Como que você aprende a orar? Aleluia, amém. E olha, quero falar uma coisa para você nessa noite. Em que você deve orar? Como que você vai basear a sua oração? É naquilo que nós falamos. Quando você começar a orar, mas começa a falar com Deus como que se fosse um amigo teu, um amigo íntimo. E olha, o Espírito Santo vai começar a te dar palavras. E tudo que o Espírito Santo te der, você ora em nome de Jesus. Tudo que o Espírito Santo colocar para você orar, você começa a orar, mas em nome de Jesus. Por que eu digo que nós devemos orar em nome de Jesus? Porque todo o preço da nossa vitória já foi pago lá na cruz do Calvário. Então Jesus já conquistou a nossa vitória. E quando nós formos orar, nós temos que falar, olha, Jesus já me deu lá na cruz do Calvário. Então, em nome de Jesus, eu posso ter o que eu preciso. Em nome de Jesus, eu posso tocar no que eu preciso. Por quê? Porque Jesus, esse nome tem poder. O nome de Jesus é poderoso. Amado, a Bíblia fala que nem os demônios, eles conseguem ser superior ao nome de Jesus. O nome de Jesus está acima
de todas as coisas. O nome de Jesus tem poder sobre todas as coisas. São 5 letras, mas 5 letras que mudam a vida de uma pessoa. 5 letras que faz a diferença. 5 letras que estremece o inferno. 5 letras que coloca todo o mal para correr. O nome de Jesus tem poder. Então, amados, nós temos que falar que Jesus tem todo o poder. E Jesus tendo todo o poder, eu sendo filho de Jesus, eu posso orar, eu posso ter todas as coisas naquele que me fortalece. Então eu tenho que acreditar que quando eu oro, Deus ouve. Eu tenho que acreditar que a minha oração não está caindo no vento, mas tem um anjo que recolhe a minha oração, que leva até o trono da graça. E quando a oração chega lá, Deus, ele fica incomodado, e Deus envia o anjo para te abençoar. Mas para isso acontecer, você precisa acreditar. Você precisa crer. Primeiro, que existe um Deus que é vivo e poderoso. Segundo, que você pode orar, porque o Espírito Santo vai te dar as palavras certas. Terceiro, você deve acreditar que o nome de Jesus tem poder sobre todas as coisas. Se o nome de Jesus tem poder sobre todas as coisas, você tem que estar feliz, alegre, glorificar. Por quê? Porque se Deus tem poder, você tem poder. Por quê? Porque foi dado toda a autoridade para Jesus. E a Bíblia fala o quê? Que obras maiores nós poderíamos fazer em nome de Jesus. Então, paralítico não andou só no ano passado, não. Paralítico pode andar hoje, basta colocar sua fé em ação, basta você acreditar. Amado, na tua mão a unção, há o poder, o sangue de Jesus corre na tua veia. Jesus, ele olha para você e fala: este é o meu filho amado também, aquele que eu otorguei poder, aquele que eu dei poder para orar, para pisar na cabeça de serpente, aquele que verdadeiramente eu levantei. Então, amados, não tem como nós não sermos vitoriosos. Agora, o que rompe a gente de ser vitorioso? A falta de oração. Não adianta eu estar passando com um problema e ficar chutando as pedras. Não adianta eu ficar passando por problemas e ficar comentando com A, com B ou com C. Não adianta um ombro fraco encostar em outro ombro fraco. Não adianta nós ficar murmurando de canto em canto. Não adianta fazer, né, igual Ana, né? Ficar chorando, né, desesperada. Nós temos às vezes que parar um pouco e acreditar na nossa fé. Não adianta nós vermos as coisas acontecer e ficarmos calados de boca fechada. Não adianta nós vermos as nossas famílias se destruir e aceitar a situação que está. Por quê? Porque quando nós temos o poder, nós temos a oração que muda a situação. Nós temos a oração que pode mudar o quadro. E se a oração pode mudar o quadro, irmão, você tem que usar essa arma que Deus te deu. Deus não deu armas materiais para ninguém. Muito pelo contrário, Deus deu as armas espirituais. E nas armas espirituais está a oração. A oração. E olha, você precisa clamar. Levanta a mão quem fez uma oração hoje quando acordou. Levanta a mão bem alto. Olha, presta atenção para você perceber. Presta atenção. Muitos não deram bom dia para Jesus ainda. Né? Muitos não deram. Abaixa essa mão, por favor. Amados, quando você for orar, ora, que o Espírito Santo te ajuda, e Jesus, ele te dá autoridade para usar o nome dele. É como se ele passasse num papel autorização para você usar o nome dele. E no nome dele, você tem poder. Ele passa como se fosse um testamento. Olha, meu filho Toninho, você pode usar o meu nome que o demônio vai cair por terra quando você falar no meu nome. Você pode, irmão, você pode. Por quê? Porque foi dado isso para você. Agora, muitas vezes, amado, em nossas vidas, por que nossas orações não são respondidas? Eu vou te explicar para você entender. Às vezes, o grande problema é o seguinte: eu oro um dia e nada acontece. Eu oro 5 dias e nada acontece. Estou orando há 1 ano e nada acontece. Estou orando há 10 anos e nada acontece.
Olha, às vezes, presta atenção no que eu vou te falar. Guarda isso no seu coração. Às vezes, amado, a oração que você tem feito, eu não falo só você, que eu tenho feito, não é verdadeiramente o que está no nosso coração. Entenda bem para você entender. Às vezes, nós falamos e oramos, mas o nosso coração pede outra coisa. Você está conseguindo me entender? Às vezes você fala contrariado com o teu coração. Será que o que nós estamos falando já caiu no nosso coração? Vou te dar um exemplo. Às vezes, uma pessoa, ela fala assim: eu te perdoo por tudo que você me fez. A aparência fala o quê? Que houve perdão. Você concorda? Mas será que houve o perdão no coração? Às vezes eu falo: Deus, muda o meu filho. Mas será que no meu coração eu tenho fé? E é isso mesmo que eu quero? Será que o que nós temos pedido para Deus tem sido com sinceridade do nosso coração? Ou será que nós temos o pedido o que nós achamos que é o melhor para a gente? Você está conseguindo me entender? Eu não sei como tem sido a sua oração. Eu não sei qual tem sido a verdadeira intenção da tua oração. Eu não sei realmente o que tem saído, né, dos teus lábios, se realmente é o que está no seu coração. Você está conseguindo entender? Você está conseguindo entender? Nós precisamos ser verdadeiros com Deus. Quando você for falar com Deus, seja sincero. Não muda de ideia no outro dia. Fala realmente o que você precisa. Fala realmente a sua necessidade. Conta os teus problemas. Não mente. Não mente. Quando você for falar com Deus, seja realmente um filho verdadeiro. Porque se for o melhor para você, Deus vai te dar. Se for da vontade dele, ele vai te dar. Porque muitas vezes nós achamos que é o melhor para a gente, mas não é. Então, amados, eu gostaria que você começasse a conversar mais com Deus, a dialogar mais com Deus. Eu gostaria que você pudesse orar na sua casa, 5 minutinhos na sua casa, com tua esposa, com teu esposo, com teus filhos. Hoje em dia, nós sentamos numa mesa para comer, nem horário de comer junto tem. Imagina de orar para abençoar o alimento. Não é verdade? Quando um chega, o outro está saindo. Quando o outro sai, o outro está chegando. É a realidade do mundo corrido. Muitas vezes nós não conseguimos mais parar para orar. E olha, lá fora existe um inimigo. E esse inimigo só é vencido na oração. É por isso que nós te convidamos para orar, para clamar, para buscar realmente o que você precisa.